Será que alguém cria alguma coisa do zero? Do zero, do nada. Já criou alguma coisa do nada? Quando a gente fala de criatividade inspirada na natureza, a sustentabilidade passa pelo conceito de suficiência. Isso é muito, muito, muito interessante. Diante de um problema, a mente starta o processo de ideação na busca de uma solução, de construir uma solução, então ela começa a pegar referências de todos os lados. Brainstorm, reunião de tempestade mental, de tempestade de ideias, está acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana na tua cabeça. Muito bom dia para você que nos acompanha, meu nome é Juliano Posati. Hoje é dia de falar de soft skills. Segunda-feira nós já vamos entrando direto na conversa do serviço, né? Como é que a gente utiliza as soft skills para desenvolvimento da nossa vida pessoal, da nossa carreira, etc e tal, né? Lembrando que soft skills é um nome bonitinho que o mercado está dando para a espiritualidade que é convertida em atitude, não é isso? É isso. Desculpa, mas o mercado adora inventar nome. O mercado é criativo, né? Hoje nós vamos falar de criatividade. O mercado é criativo para dar nome diferente para as coisas espirituais, né? Então aí não pode mais falar que é sintonia espiritual, fala meditação. Aí de repente virou moda, todo mundo medita, né? Aí, meditação pode, espiritualidade não pode, mas meditação pode, porque é chique, porque a monja é chique, porque a Vivo investiu em meditação. Aí começa a pegar, vira essa moda, né? Mindfulness é chique, espiritualidade não é chique. Eu acho interessante isso daí. E aí o mercado deu esse nome, soft skills, que não é outra coisa senão as nossas habilidades naturais, as nossas habilidades, vamos dizer, de convívio, de relacionamento, as nossas atitudes baseadas em valores, não é? Nossas atitudes baseadas em valores que nós assimilamos, né? Espiritualmente, daquilo que nós reconhecemos, que achamos que faz sentido, daquilo que nós olhamos e falamos, nossa, isso aqui é para construir um mundo novo. Aqueles valores que você começa a incorporar em você fala, não, tem que ser uma pessoa melhor baseado nisso. É interessante. O nome soft skills, como eu tenho falado nas lives de segunda-feira, não tem a ver com habilidades técnicas, tá? Conhecimentos técnicos, mas tem a ver com habilidades interpessoais, habilidades de relacionamento. Então já não é para dizer se a pessoa é um bom profissional, mas é para dizer se o profissional é uma boa pessoa, né? Pega uma pessoa extremamente técnica, extremamente produtiva, efetiva naquilo que ela produz, mas com uma péssima habilidade de gerenciar problemas, de se relacionar com outras pessoas, de se relacionar com um grupo. Quer dizer, você contrata uma pessoa pela qualidade profissional dela, achando que ela vai arrebentar na equipe, na verdade ela arrebenta com a equipe, porque ela não tem habilidade para lidar, para se relacionar, para fazer isso de uma maneira produtiva, de uma maneira bacana. E dentro daquela lista que nós estamos estudando, foi uma lista publicada pela PUC do Rio Grande do Sul. Hoje é o dia da criatividade. Ser uma pessoa criativa, é ter essa habilidade de ideacionar ou criar ideias que sejam diferenciadas, alternativas, inusitadas, inovadoras para resolver os problemas complexos, não é? Buscar alternativas, criatividade, atividade de criar coisas, né? Criar ideias, criar soluções, criar tudo isso. Veja, é interessante a gente perceber que criatividade, ela é um aspecto natural, uma habilidade mais natural em algumas pessoas, e algumas pessoas simplesmente travam diante da criatividade, não conseguem, né? Não é uma coisa que flui, vamos dizer assim.
Justamente porque, ao meu ver, e eu trabalho com criatividade, com criação, sei lá, desde os meus 19 anos, são mais anos do que eu gostaria de contar ao vivo nessa live, a gente precisa entender que o processo de criação é diferente para cada pessoa. Criatividade não é uma coisa que você... Eu sou meio contra esse negócio de 7 hábitos de pessoas que fazem isso, 7 coisas de pessoas que fazem aquilo, porque parece que se você não tem aquele hábito, você é um merda que nunca vai conseguir aquilo. Quando, na verdade, nós somos pessoas únicas, pessoas exclusivas, pessoas que são únicas nos seus talentos, nos seus potenciais, e talvez a gente tenha jeitos diferentes de ser criativos, porque todos nós, todos os dias, criamos soluções. Todos nós, todos os dias, criamos soluções. Criamos ou não criamos? Você, todos os dias, tem desafios, pequenos desafios, que você tem que criar soluções. Cara, seja o fato de você ter saído com o seu cachorro para passear e você esqueceu o saquinho de recolher o cocô dele e ele começou a cagar. Aí você olha ali e fala assim, bom, tem essa merda para resolver. Como é que você vai resolver aquilo? Você vai ter que bolar uma solução para aquilo, né? Dono de cachorro sabe disso, vai ter que botar uma situação. Ou então você vai fazer um check-in ali naquele lugar e daí você vai voltar ali depois com o saco, ou você vai juntar umas folhinhas com gravetinho e tentar botar o cocôzinho em cima do gravetinho e jogar ele no lixo, ou você vai tentar arrumar alguma coisa para tocar alguma coisa você vai ter que fazer. Então você percebe, todos nós, a todo momento, nós estamos criando soluções, nós estamos lidando com a vida, nós estamos buscando responder à vida, né? Responder às demandas da vida. Talvez essa fosse uma excelente definição de criatividade. Criatividade como um processo mental que visa criar soluções para situações da vida. Um processo mental de ideação que visa criar soluções para a vida. Soluções, por exemplo, até estou vendo aqui a Descomplica Arquitetura, que acabou de mandar R$10, olha que legal. Obrigado, Descomplica Arquitetura. Aliás, arquitetura, eu estou passando por esse processo com o arquiteto agora. Gente, a quantidade de problemas que a gente despeja no arquiteto e espera que ele crie soluções é o máximo. Talvez em arquitetura, de fato, seja um bom exemplo de processo mental de ideação para a resposta a demandas da vida, né? Dentro disso, eu quero trazer algumas questões, né? Já na faculdade se dizia assim, na vida nada se cria, tudo se copia. Isso não é 100% verdade, mas também não é 100% mentira. Porque aí eu pergunto para vocês, será que alguém cria alguma coisa do zero? Falando de criatividade, entendendo criatividade como processos mentais de ideação para gerar soluções que respondam a demandas da vida. Será que alguém cria alguma coisa do zero? Do zero, do nada? Já criou alguma coisa do nada? Eu duvido. Eu não acredito no processo criativo como criação do zero. Não acho que ele exista neste sentido. Porque todos nós partimos de algum lugar. O único que criou do zero, do nada, e chamou todas as coisas de existência é o todo. É o pai de todas as coisas. Ele criou do zero. Nós todos nós, por mais criativos que sejamos, nós temos processos de associações. Tem até a Bárbara falando assim, quando você nasce, nada mais é do zero. E eu diria que, Bárbara, se a gente parar para pensar, nem quando nós nascemos, nós começamos do zero, né? Já dizia o Jung que uma criança não é uma folha de papel em branco, ela traz uma história pregressa que influencia a vida, né?
que influencia a vida dessa criança. Veja, por que eu estou defendendo a ideia de que ninguém cria do zero? Porque o processo de criação, ele é um processo de ideação mental. Como um processo de ideação mental, você precisa ter alguma coisa na sua mente para que você possa criar. Você precisa já ter elementos, você precisa ter referência, você precisa ter uma série, um arcabouço de conhecimentos dentro da sua cabecinha para que você consiga criar. Você não cria do zero, você cria a partir de um processo de associação de ideias, de referências e de conhecimentos, até que você produza a solução. Então, por exemplo, numa reunião de brainstorm, você se junta com 3 ou 4 amigos e tem ali no centro dessa roda o problema para ser resolvido. O que começa a acontecer? Cada um começa a dar uma ideia, dar a ideia que teve. Essa frase é toda errada, né? Dar a ideia que teve. Primeiro, ninguém está dando nada, né? Ninguém é dono da tal da ideia. O que nós fazemos? Nós vamos buscando referências e colocamos propostas ali para tentar configurar uma solução. Mas você percebe, as ideias que você vai tendo, você vai buscando na sua mente referências. Ah, eu já vi alguém que fez isso. Ah, então você pega uma referência. Ó, a empresa tal está fazendo isso. A empresa tal tinha esse problema e fez isso. Baseado nisso, o que é que a gente pode fazer, adaptar para usar no nosso caso? Você percebe, você não sai do zero. E aí cada um traz uma ideia, se combina, faz um blend dessas ideias, se chega a uma solução criativa, claro, foi criada, foi co-criada, etc e tal, mas perceba, ela não veio do zero. Entende? Ela não veio do zero. Literalmente, ela não veio do nada. Ela não veio do nada, não é? O brainstorm é essa integração de ideias. Agora, você também pode... você pode ver o processo criativo a partir, por exemplo, de observação. Eu tenho uma amiga chamada Mônica Gimenez. Mônica Gimenez é uma ilustradora talentosíssima. Ela cria ilustrações para a indústria têxtil. Então, o que acontece? Sabe aquela sua coxa, aquela sua toalha que tem um floral maravilhoso, um desenho lindo, criativo, você comprou a coxa para o seu filho, cheio de temas, você fala, nossa, que coisa linda, criativa, então. Aquilo não veio do nada, alguém precisou parar e fazer aquele desenho, né? Porque não é simplesmente você baixar, copiar do Google e mandar imprimir, né? Isso aí é crime, diga-se de passagem, plágio. Para os íntimos do círculo, ela é conhecida como Monicat, né? Que é a mulher gato. Cara, uma vez a Mônica mandou pra gente um processo dela, acho que era num grupo que a gente fazia parte, ela fazendo o processo criativo dela, ela precisava desenhar uma planta, ela pegou uma planta da casa dela, tirou uma foto, aí ela começou a fazer desenhos a partir daquela planta, esboçar, a perceber as linhas, os contornos, a paleta de cores, etc e tal, e aí foi, desenvolveu, e aí em cima daqueles rascunhos iniciais, ela fez uma proposta de ilustração, e até que chegou no produto final. Gente, é uma coisa maravilhosa. Ela partiu do zero? Não. Ela teve uma referência. Por mais que ela exerceu, ela agregou. Entende? E aí tem um segundo ponto da criatividade. É um processo mental de ideação que visa construir soluções para demandas da vida. Ponto. Neste processo de ideação, você aporta a sua contribuição. É como se a criatividade é um bonde que você pega andando. Entende? Então vem a referência, no caso, esse exemplo da Mônica, Deus já tinha feito a planta, né? Papai de todas as coisas já tinha criado a planta linda, maravilhosa. Então Deus escolheu a paleta de cores, o formato da planta, a combinação das cores, o design da planta, tudo o Papai do Céu já tinha feito. Mônica olhou aquilo e falou assim, até que Papai do Céu caprichou nessa planta. Ela pega o bonde andando, a planta já está pronta e ela começa a rascunhar,
desenhar, reproduzir aquelas cores, selecionar aquelas cores. O que ela está fazendo? Ela está entrando em contato, ela está correndo para pegar o bonde do Papai do Céu. Porque o bonde daquela criação já estava andando. E ela estava correndo. Correu, conseguiu pegar ali a janelinha, aí ela começa a aportar. Ou seja, todo o processo de estudo de rascunho que ela faz é um processo de alimentar a ideação mental dela. A partir do momento que ela está suficientemente alimentada por essa ideação, ela começa a aportar, e aí ela começa a fazer o desenvolvimento do zero, inspirado naquilo, que é um do zero, mas que não é do zero. Você percebe? Porque pegou o bonde andando. Então, observação. Observação é um jeito. Nós falamos de integração a partir do brainstorm. Eu fiz uma lista aqui de tudo que eu lembrei de criatividade dos últimos 20 anos. Primeiro, integração, brainstorm, vai e integra a ideia de várias pessoas. Segundo, observação, como esse processo da Mônica, vai e pega uma referência linda que funciona e que pode ser realizada em outro local, em outro momento, percebe? Então eu pego uma referência de uma planta e traduzo, aliás, design orgânico, né? O design orgânico, o design hoje em dia, ele se inspira em muitas coisas da natureza. Tipo assim, Deus sabe o que faz, né? Ele é um bom designer, ele é um bom designer. Então o que os designers humanos estão fazendo? Estão se inspirando nele, nas coisas que ele fez para reproduzir coisas. Aliás, tem uma arquiteta árabe chamada Zana, esqueci o nome dela agora, depois eu vou pegar o nome para vocês. Cara, a mulher desenhava uns prédios em forma de flores, ela se inspirava na natureza para fazer aquele design, era uma coisa estonteante, muito interessante. E muito interessante como a observação da natureza está nos levando também a uma ideia de ressignificar os nossos processos criativos, de maneira que o resultado e as soluções que a gente cria sejam soluções que sejam sustentáveis. Por quê? O que nós percebemos? Nós aprendemos a criar um monte de coisa nos últimos séculos, nos últimos milênios, mas o resultado da nossa Zaha Hadid, a Aline colocou aqui, obrigado Aline, era isso mesmo, Zaha Hadid é o nome da arquiteta, super recomendo, é muito lindo o trabalho dessa mulher, Zaha Hadid. O mais louco, quando a gente fala de design orgânico, criado e desenvolvido a partir de inspirações da natureza, é que ele passa a ter como foco principal a sustentabilidade. Porque o resultado das nossas criações dos últimos séculos, principalmente dos últimos 200 anos, pós-era industrial, tem sido a completa destruição do nosso ambiente. E quando a gente observa a natureza, a gente percebe que nada se perde, tudo se reaproveita, tudo está num grande ciclo, não é? E que a sustentabilidade ela está muito mais ligada ao conceito de suficiência do que ao conceito de excesso, de extravagância, né? Para a nossa sociedade, vamos dizer assim, e para a forma como nós vivemos a vida hoje, abundância tem a ver com extravagância, com excesso, com sobra, com esbanjo, né? Riqueza tem a ver com essa extravagância, com essa abundância. Na natureza, abundância tem a ver com suficiência, e suficiência é sustentabilidade. Abundância é aquilo que é suficiente, é sustentável, não é? É aquilo que está harmonicamente combinado com o meio, não é? Outro dia, esse final de semana que eu estava em Curitiba, eu passei na frente lá no Ecoville, um prédio lá, coisa suntuosa. Gente, eu vejo Caco Antibes no plantão de vendas daquele prédio. Uma coisa luxuosa, pedra de mármore, todos os apartamentos duplex, 850 metros quadrados privativos, garagem para você colocar o seu carro no meio da sala de estar. Cara, 840 metros quadrados privativos. Aí você entra no closet, aquele closet que faz eco, tem gavetas no meio, coisa e tal. E eu falo assim, cara,
Muito legal, muito lindo, padrão, luxo, bacana, tal, papapá. Mas eu fico pensando assim, todo mundo no planeta Terra poderia ter um apartamento daquele? Eu acho muito provável que não. Porque a gente acabaria com os recursos naturais da Terra para que todo mundo tivesse a quantidade de roupa que precisaria para encher aquele guarda-roupa. Porque um guarda-roupa que tinha o tamanho do meu apartamento, de 60, 70 metros quadrados, era só o guarda-roupa, era só o closet. Aí você fala assim, para quê? Por quê? Não é sustentável, você entende? Porque é muito, mas muito, 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 muito mais do que o que é suficiente. Então você chega a ser extravagante, chega a ser, de alguma forma, agressivo aquilo. Percebe? Então, não é uma coisa que se fala assim, não é sustentável. Quando a gente pensa no design orgânico, cada vez mais se pensa em sustentabilidade. E o ponto-chave da sustentabilidade é a suficiência. Não é apologia à pobreza. Todo mundo tem que morar em apartamentinho de 50 metros quadrados. Não é isso. Ou então, você tem que ter 4 calça jeans e 10 camisetas. Tipo, hoje é mais ou menos o que eu tenho, umas 4 calça jeans, umas 10 camisetas. Não precisa de mais do que isso. Pra mim, né? Eu dei tudo embora, terno, gravata, camisa, uma maravilha. Tinha uma coleção de tênis que parecia uma centopeia. Pra quê? Eu só tenho 2 pés, né? Então, 2 pés, 2 tênis, tá bom demais. Percebe? Quando a gente fala de criatividade inspirada na natureza, a sustentabilidade passa pelo conceito de suficiência. Isso é muito, muito, muito interessante. Quanto mais nós observarmos a natureza em tom de reverência, em tom de contemplação, mais lições nós vamos aprender para o desenvolvimento da nossa sociedade de uma maneira fudida, tá? Um outro modelo são referências, não é? A gente faz, o nosso processo de construção de soluções, ele passa por aquilo que a neurolinguística chama de modelagem. O que é a modelagem? Modelagem é um aprendizado por imitação. Aprendizado por imitação. E é muito interessante porque a cultura chinesa valoriza muito a aprendizagem por imitação. Nós aqui temos uma certa birra de chinês, que nós achamos que tudo Xing Ling virou sinônimo de produto pirata, de cópia barata das coisas. Bom, até e isso de fato acontece, e eu fico puto da vida de ver a quantidade de produtos que são cópias mal feitas, bem baratinhas, de coisas que aí você vai usar, quebra, e aí eu vejo naquilo um puta de um desperdício de recursos naturais. Mas em verdade, se a gente, vamos dizer, isso é uma expressão deturpada de uma sabedoria chinesa muito grande, que é o seguinte: o chinês aprende copiando. É parte do processo pedagógico na cultura chinesa você copiar para aprender a fazer. Então o chinês é aquele cara que vai pegar, vai desmontar e vai fazer de novo, para aprender a fazer. E nós, veja, isso chama modelagem. A neurolinguística chama isso de modelagem. Então, por exemplo, quando você se espelha numa pessoa, você começa a imitar uma pessoa é referência para você, e você meio que começa a falar como aquela pessoa, etc e tal, você está modelando, você está trazendo aqueles elementos para que você tenha um desempenho como daquela pessoa. Questão de modelagem. Nós fazemos isso naturalmente na nossa vida, né? Naturalmente na nossa vida, nós aprendemos copiando os nossos pais, copiando as nossas referências. O que a criança faz? Ela começa a falar com você. E você vai levando aquilo, e essa imitação vai, de alguma forma, te desenvolvendo, né? E é muito engraçado isso, você perceber como nós, como seres humanos, nós nos apropriamos do jeito, daquilo que a gente percebe que funciona naqueles que são referenciais para a gente, nós nos apropriamos, né? Outro dia o Lourenço veio para mim e falou, nossa, pai,
ele usou uma expressão exatamente como eu uso, assim, e eu falei assim, criatura, quem é você? E ele usou certinho, no lugar que ele tinha que usar. Por quê? Porque ele está modelando toda vez, né? Aí eu tirei sarro da cara dele e falei assim, seu careco, que eu sei que a avó dele fala, a avó dele usa essa expressão, seu carequinho, seu careco, e aí ele vai se apropriando desses elementos a partir da observação e da referência para começar a modelar, até que ele vai ganhar autonomia e vai começar a desenvolver, né, as próprias formas dele de expressar. Isso é referência, isso acontece no mercado, né? Você se pega como referência empresas internacionais que já passaram por problemas semelhantes ao que você está passando, e aí você começa a fazer uma associação, você começa a pegar, imitar o processo, ver aquilo que pode ser imitado, aquilo que não pode ser imitado. Está criando com base em referência, não é? Tudo, veja, integração, observação, referência, são formas da gente alimentar esse processo de ideação que está acontecendo na nossa mente. Então, diante de um problema, a mente starta o processo de ideação na busca de uma solução, de construir uma solução, então ela começa a pegar referências de todos os lados. Uma fonte excelente de referências, é claro, é estudando, não é? E veja, mesmo que você não é só estudar case, né? Profissional tem um vício de, é case de sucesso. Puta, aí fica eu acho um porre ficar ouvindo case toda hora. Tem gente que come arroz, feijão e case no café da manhã, arroz, feijão e case na janta. Tudo que a pessoa vê é case. Eu acho legal, eu acho importante, mas uma das fontes que mais alimentam o nosso processo de referência criativa é o conhecimento e o domínio de conceitos. Tá? Por quê? Porque eu tenho que pegar conceitos, eu tenho que aprender a fazer esse movimento de, a partir de um conhecimento, de um conceito, eu transportar isso para a minha vida. Eu transportar isso em forma de solução para a minha vida. Exemplo, eu conheço lá as leis herméticas, legal, estudei as leis herméticas, a gente tem puta de um estudo no ciclo, bacana, mas como é que eu aplico isso na minha vida? Eu preciso, dentro do meu processo de ideação, e aí é um esforço meu, é um trabalho meu, é pegar esse conhecimento e gerar um processo de ideação em cima desse conceito até eu chegar em soluções para a minha vida. Como é que eu vou fazer com a minha vida? Como é que eu vou fazer com esse problema hoje? Entende? Que é foda isso, né? Você vê lá, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Mano, que porra é essa? Beliche? Entende? Tá, como é que eu uso na minha vida, né? Então, parte desse processo de referência, processo criativo usando referência, é pegar, coletar tudo isso, mas ancorar de uma maneira prática na sua vida, de uma maneira de ferramenta na sua vida. E existe um outro processo criativo também que é muito interessante, tá? Um outro recurso, vamos dizer assim, de processo criativo, que é o processo de abstração, né? Abstração. E daí, o processo de abstração, ele tem uma lição muito importante, que é o fato, muitas vezes, de nós estarmos tão focados em resolver o problema, e isso vem da nossa cultura industrial, mais uma vez, né, desse jeitão da gente olhar a máquina não está funcionando, ver qual que é o problema dela, a gente foca muito no problema. E muitas vezes, quando a gente está com foco no problema, a gente deixa de enxergar as soluções óbvias. Então, o processo de abstração é justamente, eu já falei isso em algumas lives sobre ócio criativo, sobre procrastinação, mas é justamente você tirar um pouco o foco do problema, o foco consciente do problema, e
dar um refresh na sua mente, arejar um pouco a sua mente, arejar um pouco o seu plano mental. Isso pode ser feito através de meditação, isso pode ser feito através de uma boa noite de sono, isso pode ser feito através de um passeio, isso pode ser feito através de uma caminhada, através de um momento de descontração, né? Onde você tira o foco mental daquilo que você está precisando criar. Aí você dá principalmente quem tem assim, um perfil muito executor, dá um choque, né? Você fala, meu Deus, como assim, pô? Eu tenho que resolver esse negócio aqui para amanhã. E eu tenho que pensar numa solução, eu tenho que pensar. Não posso parar de pensar, não. Não posso parar de pensar, não. E aí o que acontece? A pessoa fica ali tão vidrada naquilo que provavelmente ela vai fazer uma costura de soluções que vai parecer um Frankenstein, vai ficar uma merda e não vai resolver o problema. Porque ela está muito focada naquele problema e não consegue. Então, como é que vem a abstração nesse sentido? É justamente você dar um boot, usando uma linguagem máquina para homem, mas é você desviar por um tempo a sua atenção, o seu foco mental para outra coisa. Se renovar, observar, dá tempo de você arejar a sua mente e depois você volta e foca naquele problema. Essas 4 coisas que eu falei, que é integração, observação, referência e abstração, eu vejo que a exoconsciência colabora com as 4. Quando nós nos entendemos seres que têm habilidade natural de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais, mas podemos dizer aqui não só com seres de humanidades, mas com realidades multidimensionais, com saberes multidimensionais, eu percebo que todo esse processo, por ser justamente um processo que acontece na nossa mente, ele é um processo que pode ser exoconsciente. Aliás, ele é exoconsciente. A questão é da consciência que nós temos dele ser ou não exoconsciente. Mas isso não muda o fato dele ser exoconsciente, porque ele principalmente ocorre na nossa mente. E a nossa mente nunca está trabalhando sozinha. Nunca, nunca, nunca. É o que diz... isso aqui é uma reflexão fodida desse livro aqui, ó, Pensamento e Vida, de Chico Xavier, no capítulo chamado Associação Mental, tá? Associação mental. E é muito louco porque o Emmanuel fala nesse livro, nesse capítulo, que ele fala assim, que se a gente pudesse ver com os próprios olhos as correntes de pensamento, a gente poderia reconhecer de pronto que a gente vive em regime de comunhão segundo o princípio de afinidade. Isso quer dizer o quê? Que a nossa mente não trabalha sozinha nunca. Nunca. Tá? Ó, além da vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe se assemelham. Que se lhe assemelham. Ou seja, nós estamos o tempo brainstorm, reunião de tempestade mental, de tempestade de ideias, está acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana na tua cabeça. Você está em um regime integral de brainstorm, porque a sua mente está a todo momento, em associação com seres de humanidades multidimensionais que lhe são afins. Veja, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Não é à toa, não é raro um grupo de publicitários, um grupo de criativos ir para o meio do consumidor, ir lá onde está o mercado consumidor para viver, para associar, para pensar como eles pensam, sentir como eles sentem. E aí quando voltam cheios de ideias.
Não é à toa a gente fazer pesquisa de satisfação, perguntar, ouvir o que o cliente tem para dizer, porque ao ouvir o que o cliente tem para dizer, a gente faz essa associação mental, a gente se põe na pele do cliente, e daí nós criamos soluções. Agora, o que o Emmanuel está trazendo? Estamos nos associando com pessoas encarnadas ou desencarnadas o tempo todo. O cara está pensando em criar uma solução de um produto, ele sai para dar uma volta no shopping, que não tem nada, de repente ele observa uma cena de uma mãe com um filho, ele percebe ali um elemento que faltava para criar uma solução para aquilo. Percebe? Não é do nada, não nasce do nada, nasce da mente atenta aos processos mentais de ideação para construção de soluções. Então, criatividade não vem do zero. Não vem do zero. Criatividade é processo de associação, é processo de ideação. Veja só que foda isso aqui, ó. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Isso é verdade. Criatividade pode ser usada para o mal. Vide nazismo, vide a máquina de produção da indústria bélica norte-americana, vide todas as merdas que nós criamos nesse mundo até hoje. Você percebe? Cria-se para o mal também, né? Em qualquer providência ou em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. É tão simples quanto isso. A criatividade é a expressão dessa associação mental de ideias, de seres e de humanidades. Quando a gente fala de cocriação exoconsciente, nós estamos entendendo esta integração, esta associação de ideias, este processo de construção de soluções. E eu percebo muitas vezes, falando de exoconsciência na prática, que em todos esses momentos, seja um momento de integração, brainstorm, seja um momento de observação, seja um momento de referência, de buscar referências, seja no momento de abstração, de meditação, de espiritualidade, eu percebo a constante interação com esses seres e humanidades. E é muito interessante. Disponível para todos nós. Disponível a todo momento. Disponível em todo lugar. Porque a nossa mente não é um computador offline. A nossa mente sempre foi e sempre esteve online, em conexão com todos esses seres de humanidades. Utilização prática disso, não é? Utilização prática disso como ferramenta para você é o desenvolvimento dessa exoconsciência, é o desenvolvimento dessa habilidade para olhar para si, né? Para olhar para si. O Hugo colocou aqui no Instagram uma frase que eu gosto muito: criatividade é a inteligência se divertindo, do Albert Einstein. Muito, muito boa isso. Aliás, o processo, vamos falar, diversão, Hugo, na minha opinião, significa satisfação e prazer. E isso é um grande resultado, isso é um grande sinal de que nós estamos no flow, de que nós estamos justamente fazendo aquilo que nós fazemos de melhor, não é? Quando nós entramos nesse estado de diversão, de sentir que nós estamos energizados pela tarefa que nós estamos fazendo, quando isso nos retroalimenta, aí sim, a inteligência está se divertindo, a razão, o espírito humano está se divertindo quando ele entra nesse flow. E cada um de nós vai entrar nesse flow de uma maneira diferente, né? Uma pessoa que tem um perfil mais analítico, ela talvez seja criativa através do processo de observação, através do processo de buscar referências, né? Uma pessoa que seja mais, assim, estratégica, talvez ela precise de abstração, ela precise se desconectar, ela precise ficar sozinha consigo mesmo. Uma pessoa que tenha um perfil mais comunicativo, talvez ela precise trocar ideia, fazer brainstorm, falar, ouvir, e nisso ela
Outro dia eu vi uma moça falando assim, eu penso falando. Achei isso o máximo. Ela falou, eu penso falando. Quando eu falo, eu me ouço falando, nossa, olha isso, que ideia. Interessante isso, né? E mesmo também, cada perfil vai ter um jeito diferente, né? Um cara que tem um perfil mais executor, ele vai precisar buscar referência na prática, ele vai precisar se envolver com as pessoas, ele vai precisar fazer. E aí sim, ele começa a perceber isso. Que não tem um jeito de ser criativo, não tem só um jeito de ser criativo. Existem vários processos que você pode empregar na construção da criatividade e várias formas diferentes de interagir com isso a partir de quem você é. Então você tem que olhar para você, se conhecer e falar como eu crio, como eu posso ser criativo, né? Não é simplesmente falar, eu não sou criativo, Posati, não sei o que, não consigo criar, né? Isso aí não é uma pessoa que não é criativa, isso é uma pessoa que é preguiçosa e vagabunda. Todo mundo cria todo dia, né? Você precisa ver como você cria. Você não precisa criar como eu crio, você pode criar da melhor maneira que você cria, né? Do seu jeito, da sua forma. Legal? Deixa aqui embaixo a sua maior sacada da live de hoje, criatividade, soft skill, não é? Soft skill, certo? É uma habilidade do novo mundo. E como tudo, como sempre tenho dito, acho que soft skill é só o aperitivo, né? No futuro o mundo vai precisar de profissionais exoconscientes. E eu acho que o caminho de desenvolvimento da exoconsciência é fodástico no sentido de conquista das soft skills e de domínio sobre as soft skills, certo? Espero ter colaborado para que você realize mais e mais seu potencial de boi no fluxo. Um bom almoço para você. Minha gratidão. Deixa aqui embaixo nas caixinhas de comentário a maior sacada que você teve na live de hoje. Vamos continuar criando essa live. E se o coleguinha foi lá, colocou alguma coisa que você curtiu, já sabe. #confirmo. Nós estamos juntos aqui sempre às 11h11 no Círculo. Tchau, sempre avante com essa coisa importante.